Outra coisa que a gente precisa entender, por que a segregação de funções é importante. E agora eu vou falar com você. Presta atenção, vamos falar aqui olho no olho. Por que a segregação de funções é importante? Pessoal, quando você está escrevendo, fazendo um documento, está escrevendo qualquer coisa, se você já fez algum trabalho de escola, algum trabalho de faculdade, né, algum trabalho ali no ensino médio, principalmente é você que digita documentos, né, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem a predisposição de levar os nossos olhos a enxergarem aquilo que ele está pensando. Isso é o nosso cérebro, os nossos olhos acabam se enganando por causa disso. Já aconteceu comigo o seguinte, eu penso, vou lá, escrevo, digito, faço lá o termo de referência, faço o edital, né? Tem um modelo padronizado, eu faço tudinho, faço a de contratação ou o termo de referência, tem um modelo padronizado bonitinho, eu vou lá, escrevo tudo certinho, ok. Dali, uma semana, ou pior, já aconteceu, se vocês disserem que eu disse isso, eu falo que eu não falei, apesar da live estar sendo gravada. O que aconteceu? Depois que eu publiquei o edital, aí veio um pedido de esclarecimento. Aí, sabe o que tinha acontecido? Eu tinha misturado, porque tinha os modelos padronizados, né? Eu tinha misturado uma previsão de um edital de locação num edital de combustível. Vocês têm noção da vergonha que é isso? E o pior, sabe o que isso leva a acontecer? Leva você a fazer leva você a cometer um erro desse, que foi um erro de digitação, né? Que foi um erro de digitação, leva você a cometer um erro desses, e aí o que causa? Você vai ter que alterar o edital, você vai ter que republicar, porque dependendo do tipo de previsão que você colocou de forma equivocada ali, você vai ter que republicar. Então, o que isso leva à conclusão? Mostrei para vocês que qualquer pessoa está passível de cometer esse tipo de erro, né? Só que tem um problema grave aí. Se você deixa tocar o barco e não corrige, não corrige, organiza, o que pode acontecer? Você pode ser responsabilizado. Inclusive, a segregação de funções, ela mitiga o risco desse tipo de situação, tá? Vai mitigar o risco desse tipo de situação. Outra coisa que vai mitigar também o risco de responsabilização, o risco do erro e o risco de responsabilização. Por isso que ela existe, tá? A segregação de funções. Com a segregação de funções, quando eu faço um termo de referência, quando eu faço um outro documento, a segregação de funções me garante que na próxima etapa, no próximo andamento do processo, ou em uma etapa que não seja aquela etapa, a próxima etapa de risco no processo, vai ter uma outra pessoa fazendo, certo? Então, vai ter uma checagem daquele documento posterior também, tá bom? E isso, gente, o pessoal às vezes fala assim, o jurídico vê, depois que estiver lá na frente, volta. Não, pessoal, a segregação de funções garante que nesses processos haja essa dupla checagem, vamos chamar assim, essa dupla checagem, ok? Então, é muito importante a segregação de funções. O primeiro passo para você segregar funções no seu ente público é entender a estrutura do processo que vai ter que ser segregado, tá? O Tribunal de Contas da União, ele dividiu o processo licitatório, o metaprocesso, em algumas partes. Por exemplo, a fase de planejamento, né, que vai até a questão da confecção do edital ali, a fase de seleção do fornecedor, que vai da publicação do edital, se inicia, né, a fase externa se inicia com a publicação do edital ou do aviso de contratação direta,
do aviso de dispensa, na verdade, e vai até quando assina o contrato e depois a fase de execução contratual. E aí o TCU vem e fala que essas fases não pode, quem está aqui no planejamento não pode participar da seleção do fornecedor e quem está aqui na seleção do fornecedor não pode participar da execução do contrato. Mas pode, quem está aqui pulando uma fase, pode participar da outra. Isso é o básico. Isso é o que o TCU fala. Mas quando a gente parte para câmaras municipais, principalmente as pequenas câmaras municipais, aí o bicho pega, né? Por quê? Como que você vai segregar funções dessa forma? Porque o TCU mesmo, o TCU ele tem um entendimento voltado para principalmente a estrutura do governo federal, né, os órgãos federais. A primeira fiscalização, assim, que os primeiros entes públicos que o TCU fiscaliza são os órgãos federais, né? E aí, quando a gente parte para a prática realmente de segregar funções nas câmaras municipais, a gente precisa entender os detalhes dos processos de contratação, tanto os de licitação quanto os de dispensa. E hoje a gente sabe, a gente tem algumas, pelos tamanhos dos municípios e pelo limite de valor da dispensa também hoje, tanto para obras, serviços de engenharia, manutenção de frota e para aquisição de bens e serviços comuns, né, ali os 119 mil, os 59 mil, conforme o artigo 75, inciso 1 e 2, a gente sabe que com esses limites, as câmaras elas conseguem se virar bem com os processos de dispensa por causa desses limites, né? Mas deixa eu te contar um segredo, presta atenção nisso, deixa eu te contar um segredo. Na dispensa também precisa segregar funções, ok?